Meus queridos irmãos, para a nossa meditação, desejo ler o Salmo 137, dos versos 1 ao 5, que diz assim: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma das canções de Sião, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha. Queridos, mas qual a razão desse desânimo todo? Não podem cultuar Deus porque se encontram em outra nação. Eles estavam em uma terra estranha. Zedequias foi o último rei de Judá, colocado no trono por Nabucodonosor após uma deportação anterior de 597 a.C., mas esse rebelou-se, levando à destruição final em 586 a.C. As muralhas de Jerusalém foram rompidas, o templo foi queimado e Zedequias foi capturado. E o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Ali, Nabucodonosor mandou matar seus filhos e oficiais em sua frente e depois o cegaram. E foi levado para a Babilônia o rei, suas mulheres, e as pessoas mais importantes, deixando a terra arrasada, somente os pobres ali. E o rei Zedequias não foi pego de surpresa, queridos. O profeta Jeremias o advertiu, mas ele e o povo duvidaram da palavra de Deus, recusaram ouvir a voz do Senhor. Jeremias havia profetizado esses 70 anos de cativeiro. Deus iria usar uma nação ímpia para castigar aquele povo, porque eles ultrapassaram todos os limites que Deus havia dado para eles. E Jeremias depois disse: Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Jeremias 10, 22. O povo duvidou da palavra pregada por Jeremias, até que se aproximava o grande momento em que Jerusalém seria sitiada. Diz assim Jeremias 4, 7. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Deus estava falando da Babilônia, uma nação temida por outras nações. No início deste salmo, queridos, o salmista fez uma declaração de apego, respeito pela sua terra que ficou para trás. Ele diz que não se esqueceu e não vai se esquecer de Jerusalém por causa de tudo que ela representa para ele. O templo em Jerusalém era o lugar onde Deus e o povo se encontravam. Era o lugar de comunhão com Deus e com o seu povo. Agora, o que nos surpreende
é que ele e seu povo ficaram se lamentando, focados na dor, na saudade de Sião, estava tendo dificuldade em louvar o seu Deus em terra estranha. E em meio à aflição e opressão, eles chegaram a dependurar suas harpas e choravam, recusando-se a tocar e cantar louvores ao Deus Altíssimo. E não bastasse esse estado de espírito, os babilônicos, indiferentes, cínicos e possivelmente até fazendo um escárnio, disseram: ouvimos que vocês, israelitas, são bons cantores. Celebrem, toquem, cantem para nós as canções de Sião. Mas esse servo de Deus havia dependurado as suas harpas nos salgueiros e apenas conseguiam expressar uma queixa fúnebre. Como entoaremos o cântico do Senhor em uma terra estranha? Versículo 4. A resposta reflete uma perda não apenas material da terra, mas uma perda espiritual. No lugar de culto, de louvor, de estudo da palavra do Senhor, uma perda de conexão com o eterno Deus. Será que Deus ouvirá os nossos louvores em terra estranha? Ora, queridos, será que Deus não estaria com eles em seus sofrimentos? Eles se recusaram a cantar e as harpas permaneceram mudas. Perderam, contudo, uma oportunidade de testemunhar. Cantando, teriam demonstrado aos opressores que nem tudo estava perdido. Deus não fora conquistado, mas o povo, ele estava presente ali na Babilônia, o nosso Deus. A glória de Deus está em todos os lugares, queridos. Significa que Deus não é limitado localmente, estando presente em todas as moléculas e galáxias simultaneamente. O Salmo 109 retrata muito bem o que eu estou dizendo. O versículo 8 fala que Deus é onipresente, porque diz: se eu subisse aos céus, lá estaria tu, e se eu me deitasse na sepultura, até mesmo lá estaria tu. E em Provérbios 15, versículo 3, lemos: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Essa presença, queridos, abrange toda a criação, conforto e justiça. Observe o que ensina o profeta Jeremias: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Poderia alguém esconder-se em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, do 23 ao 24. Eles preferiram silenciar a testemunhar para aqueles babilônicos. Suas harpas, na verdade, estavam penduradas sobre os salgueiros da Babilônia. Salgueiro, querido, é uma árvore nativa do norte da China, mas cultivada há milênio, em alguns locais da Ásia. Veja as imagens. Para esses israelitas não havia mais nenhuma razão para se entoar um cântico. Apesar desse desânimo espiritual, o mesmo profeta que falou sobre o cativeiro também profetizou:
Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Jeremias 33, 6, 7. O exílio de Israel terminou, queridos, 70 anos depois, a promessa se cumpriu e o cântico voltou. Quantos de nós já fizemos o mesmo, não é? Quando a luta aperta, quando a oração parece não ter resposta, quando o coração se cansa, a dor pode ser real, mas não é o fim da nossa história. Deixar de cantar, parar de servir, desistir do propósito é tudo que o diabo deseja contra nós, queridos. Saiba, querido irmão, o que Deus colocou em você não perdeu valor. O chamado continua vivo, a alegria pode ser restaurada, o louvor pode voltar aos seus lábios para que o seu abatimento de alma não venha sobre você, sobre a sua esposa, sobre filhos e famílias. Olha, nós temos o hábito, eu mais a minha esposa, de passarmos pelo menos 3 momentos do nosso dia na presença de Deus. De manhã, antes que eu tomo o meu café da manhã, à tarde e à noite, e há alguns dias, né, de madrugada também. Ali nós lemos a nossa Bíblia, nós fazemos as nossas orações, temos os momentos de intercessões. Isto, querida, ajuda, né, a não deixar o abatimento da alma nos alcançar. Olha, querido, não espere primeiro sentir para depois adorar, uma vez que a adoração do coração, queridos irmãos, deve estar presente diante de Deus. Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. E o apóstolo Paulo depois repetiu esta frase em Filipenses: não deixe o sofrimento, as lutas, as perseguições silenciar você. Os levitas do salmo que lemos, né, disseram: já penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Eles estavam tão desanimados, sem perspectiva, que não aproveitaram para apresentar o seu Deus àquele povo ali da Babilônia. A lição que tiramos aqui é que não importa onde estejamos ou como nos encontramos, Deus é a nossa prioridade. Encerro com as palavras do salmista do Salmo 34, 1:3. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Vamos orar. A ti, excelso, glorioso, eterno Deus, honra, glória e louvores a ti pertence, uma vez que só o Senhor é Deus, portanto, digno de nós o louvarmos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Senhor, não permita que o abatimento de alma, que a tristeza venha, Senhor, dominar as nossas vidas. Certamente muitas lutas, Senhor, têm vindo sobre
as pessoas que ouvem a tua palavra neste dia, mas todos eles e eu também temos convicção que o Senhor está presente em qualquer momento da nossa vida. O Deus eterno, Emmanuel, Deus conosco, nos ajuda em nossa caminhada terrena. Senhor, fortalece-nos, que a alegria do Senhor, como disse Jeremias, seja sempre a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoa ricamente, abençoe o seu lar, queridos, e até o nosso próximo encontro com a graça de Cristo Jesus. Nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta